Se toda a vida intelectual é uma preparação para a morte, hoje quem vem nos cativar e iluminar com suas certezas ou incertezas e por fim nos ensinar a morrer é um personagem que tem 28 anos, ativista da causa negra, presidente do Conselho Municipal Afro e pré-candidato a vereador pelo PCdoB. Ou seja, é Daroque Viana. Daroque, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer sua presença, mesmo porque por conta da pandemia, virtualmente. Marcos, muito obrigado, cara. Estou muito feliz em estar aqui. Inclusive, um programa seu, estreando o seu programa. Você que é muito meu amigo, muito próximo e tem toda essa capacidade de retirar da gente alguns pensamentos que, na correria do dia a dia, a gente acaba nem pensando no tipo de pergunta que você faz. Então, eu estou até ansioso para ver o rumo que essa entrevista vai ter. Estou muito grato, muito agradecido e também quero cumprimentar e agradecer a todos aqueles que estejam nos assistindo, né, nos acompanhando nesse momento. Um bom lugar para começarmos é explorando a sua carreira como militante. Existe o processo de se descobrir negro e as implicações disso. E no seu caso também a tomada de consciência da necessidade de uma luta organizada em favor da negritude. Como se deu esse processo com você? Olha, Marcos, o processo de descobrir negro, assim, eu não cheguei a passar pelo processo de me descobrir negro, mas talvez de ter me descoberto um negro deslocado, um negro não fora do seu contexto, sem uma negritude que estivesse por perto culturalmente, familiarmente, no círculo de amigos, e tudo isso faz uma diferença no início da nossa caminhada política, né? Eu comecei na política desde 2012, por aí, 2012. E quando eu entrei, a pauta da negritude, inicialmente, para mim, não era uma pauta latente. Eu fui indo, passe livre, fui indo naquelas pautas transversais. Chegou um momento que eu percebi que, peraí, as pessoas que estão na extrema miséria, a maior parte da extrema miséria, a maior parte dos moradores da favela, a maior parte das pessoas que têm um salário não digno, um salário é, recebem menos no país, essas pessoas, até mesmo que sofrem a violência policial, a violência estatal, e que estão sem instrução, estão fora das escolas, fora dos melhores cargos, fora do poder político, essas pessoas são negras. Então, todos os temas transversais que eu tratava, quando eu falava, por exemplo, sobre passe livre, eu estava falando da juventude negra também. É lógico, não ignorando que pessoas brancas, indígenas, inclusive principalmente os povos originários dos indígenas que merecem muito respeito, precisam ser incluídos na pauta da igualdade racial, mas que tudo está ligado, porque a partir do momento, no Brasil a gente não pode falar sobre classe social sem falar sobre raça, sem falar sobre cor da pele, porque, como eu citei para você, recebemos historicamente menos do que pessoas não negras, principalmente as mulheres negras. Então, o meu processo de construção político e na negritude ele se deu mais fortemente a partir do momento que eu cheguei aqui em Rio Preto, conheci pessoas negras, e mesmo pessoas negras que não estavam na política, mas ver a maneira que eles faziam arte, a maneira que eles reivindicavam a sua própria negritude, que não era algo que eu sentia em outros círculos, outros vínculos, até por falta de ter proximidade com pessoas que se identificassem com a negritude. Isso tudo começou a transformar o meu jeito de fazer política e me mostrou que discutir negritude, discutir raça dentro das políticas públicas é central para a mudança no país, mudança na expectativa de vida da nossa juventude, na expectativa de bons empregos, salários e, enfim, uma ascensão social. Você participou como delegado da Conferência Nacional de Igualdade Racial em Brasília. Comente como foi essa experiência. Eu gosto de citar sobre isso, que foi bem interessante. Logo quando eu cheguei em Rio Preto, eu ainda estava nesse processo de transição, mesmo já sendo parte da Unegro, né? A gente, como eu disse, ninguém está formado, disse agora há pouco no nosso bate-papo informal, antes de iniciarmos, ninguém está formado e vai se construindo. Então eu cheguei em Rio Preto, sobre as pautas de igualdade racial, até um tanto cru, se assim formos ver, mas logo nos primeiros meses eu participei da conferência municipal e regional de igualdade racial. Nela eu fui eleito delegado estadual, nós fomos para São Paulo para a conferência, e lá eu fui eleito delegado nacional. E até ali, para mim, ok, a gente
vai se aprofundando, vai conhecendo, mas a partir do momento que eu cheguei naquela Conferência Nacional de Igualdade Racial, cara, a experiência, sabe o filme Pantera Negra, quando mostra o Wakanda, aquele cenário todo lindo, as pessoas, um clima amistoso, você sente um acolhimento. Quando eu cheguei lá na Conferência de Igualdade Racial, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, todo mundo era bonito para mim. E eu tinha certeza que todo mundo ali também tinha a capacidade de me achar bonito, por exemplo. E eu olhava para um lado, eu via um pastor negro. Olhava para o outro, eu via um pai de santo negro. Olhava para o outro, eu via um padre negro. Olhava para o outro, eu via um policial negro, um frei negro, uma mulher negra, um político negro, um jovem negro, um militante. E todos eles no mesmo espaço debatendo negritude, igualdade racial e com uma proficiência incrível. Cara, aquilo ali foi inspirador totalmente para mim. Eu entendi a diferença que fazia me aproximar. E quando eu digo me aproximar dos meus, né? Me aproximar dos meus, mas quando eu digo isso, não que eu não seja um humano no geral, mas que reforçar esse pertencimento, reforçar a beleza, ali eu fui capaz de começar a me achar uma pessoa bonita e ver pessoas negras cada vez de uma maneira mais com a beleza negra mesmo, porque eu digo, isso também é um problema que acontece pela falta de autoestima, né? Quando socialmente, até um negro tem dificuldade de ver beleza em outro negro. Cara, pessoas negras lindas, inteligentes nas suas áreas, aquilo ali foi transformador para mim. Eu acho que o ponto que eu cheguei hoje, ao ponto, inclusive, de eu entrar no Conselho Afro, me tornar o presidente do Conselho Afro, ter alguns projetos interessantes que nós tocamos lá até aqui, conseguir ter alavancado ao negro nesse momento, e não sozinho, tá? Nem no Conselho Afro, nem no negro, não estou sozinho, e conseguir jogar dentro de um partido político que a pauta de igualdade racial importa e que a gente precisava ter negros participando no movimento político, isso se deveu muito a essa oportunidade de ter participado da Conferência Nacional e ter proximidade com essas pessoas que, mesmo muitas vezes não sendo tão politizadas, tão por dentro da política institucional, partidária, eleitoral, estavam em associações, conselhos, ONGs e tinham muita vivência sobre o processo de negritudização, vamos dizer assim, e do processo de aprofundamento na política. Como pré-candidato a vereador em São José do Rio Preto, você está mais interessado em vencer a eleição ou disputar narrativas? Você sabe, Marcos, que vencer a eleição sozinho, se você venceu a eleição sozinho, na verdade, ninguém venceu, né? Eu acho que está todo mundo cansado no momento de políticos profissionais, de políticos que estão ali apenas reforçando, construindo o próprio nome. E eu acho que nesse momento é interessante fornecer à população a oportunidade de debater sem compromisso nenhum. Apenas de debater. Eu participei da eleição em 2016. E naquela oportunidade, tudo que eu queria era poder falar com as pessoas. É um momento que todo mundo está aberto, é um momento que é muito mais fácil você chegar, abordar, falar, olha, eu sou pré-candidato, eu penso isso, pode me ouvir? As pessoas ouvem, elas se abrem para a política. Então, agora, nesse momento, eu vou falar duas coisas. Uma, meu objetivo principal de tudo, em tudo que eu faço, em todo momento, até porque eu me considero um cidadão político, faço política o tempo inteiro e sou cidadão enquanto faço política. Então, vai ser sempre conversar com as pessoas, dialogar, levar uma ideia, um conceito e mostrar que é importante ter consciência de classe, discutir a política pública, seja em qualquer setor, negritude, LGBT, cultura, mulheres, todos os setores. E eu acho que é uma responsabilidade de todos, não é porque eu sou um homem que eu não tenho que discutir o direito das mulheres, eu tenho que discutir sim, e claro, sempre dando visibilidade e abertura, e principalmente deixando que a mulher coloque o que é importante para ela, né, nesse sentido. Mas o momento é para discutir, para conversar, dialogar, atingir cabeças e corações, mas tem outra coisa. Se essas pessoas que eu estou conversando acharem que o projeto que eu quero representar é o projeto delas, por que não a gente não pode lutar para vencer? Acho que devemos. Passando para o tópico negritude e política no âmbito geral, eu te pergunto, quem ou qual setor mais prejudicou a população negra em toda a experiência nacional? Cara, não é um setor em específico, né? Por quê? Quando a gente fala do racismo estrutural, nós vemos que ele se espalha como uma raiz de uma árvore por todos os setores e todas as instituições da sociedade, principalmente o Estado.
O Clóvis Moura costuma citar que hoje nós temos o nosso capitalismo brasileiro construído totalmente em cima das mesmas bases da estrutura escravagista, ou seja, as pessoas, as grandes famílias e corporações que mandavam na época escravagista foram os mesmos que construíram o capitalismo brasileiro. Portanto, se tratando de uma estrutura, tanto no emprego, tanto na saúde, quanto no lado cultural e individual das pessoas, o Brasil está totalmente contaminado pelo racismo. Não existe um setor em si que mais atrapalhou o racismo, mas a ineficiência do Estado, a falta de vontade política de governantes, pode-se dizer sim, que é o que mais atrapalhou a negritude, a ascensão social dos negros e que mais estimula para que o racismo não cesse, ou pelo menos não diminua no nosso país. Por exemplo, quando a gente traz políticas de cota racial, quando a gente faz políticas que envolvam impostos, né, para empresas, políticas fiscais que privilegiem empresas que tenham políticas de igualdade racial. Isso, por exemplo, é a vontade política do Estado. E se isso não for feito, vai continuar sendo o Estado como instituição, mas sim os governos e os governantes os grandes culpados do racismo se instaurar e se perpetuar. Quais foram as melhores e piores medidas estatais em combate ao racismo estrutural? Melhores e piores? Vamos lá. Eu acredito que a lei de cotas ela é totalmente necessária e que é eficiente e importante para o momento, apesar de que a gente costuma dizer, tá, que as cotas não podem ser para sempre. A negritude também não quer a cota para sempre, porque a cota ela é simplesmente emergencial. Ela vem para resolver um problema em específico. E a gente quer que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, certo? Eu acredito também que a gente teve avanço na legislação antirracista, como a Lei 10.639, que prega o ensino da cultura, história e religião de matriz africana nas escolas. Isso foi muito bom. A lei que criminaliza o racismo também foi um avanço. Só que em todos esses tópicos a gente vai ter pontos, não são leis ruins em si, mas existem pontos falhos, pontos de regulamentação onde é necessário voltar naquela questão da vontade política, né? Porque a gente vai construindo as leis e para ficar mais fácil de passar para setores X e Y do empresariado ou da sociedade, vão sendo retirados pontos. Então, por exemplo, se a gente pegar a lei de cotas, falta fiscalização. A gente vê várias pessoas, tanto de classe média alta, quanto de nenhuma ascendência negra se utilizando disso. Quando a gente fala da Lei 10.639, falta vontade política na aplicação, falta empenho na aplicação para que ela se torne realmente efetiva. Falta a formação dos professores envolvidos nessa formação. Não adianta você falar, você vai ter que falar de cultura e história de matriz africana, e o professor chegar lá e começar a falar assim, olha, o negro foi açoitado e amarrado e passou isso quieto, e tadinho do negro. A gente não quer uma história de vitimização total do negro. Primeiramente, reconheça, seja reconhecido que o negro teve a sua capacidade de ascensão histórica e sua paz roubada e usurpada, sua cultura, sua história, seu passado totalmente corrompido e usurpado. Mas não é disso exatamente que a gente quer falar. A gente quer falar sobre, e agora? O que vai ser feito com a população negra que foi periferizada, que foi impedida de acessar o emprego, que foi impedida de acessar um bom estudo? Então, por exemplo, na aplicação da Lei 10.639, falta um empenho por parte dos governos para que isso seja efetivo. Inclusive, que pare de constranger crianças dentro de sala de aula, mostrando para ele em frente a todas as outras crianças não negras, porque geralmente é uma, duas crianças na sala de aula. Pelo menos no meu tempo era assim, eu pergunto para todas as pessoas que têm a mesma idade que eu, eles eram as únicas pessoas negras na sala de aula. Imagina uma professora falando sobre
a escravidão e como o negro sofreu, e não mostrando nenhum ponto bom, não mostrando, por exemplo, que a África foi já foi um país não, um continente rico, com vários países e reinos ricos dentro, que foi um continente que teve criação tecnológica, como o Mali, que inventou o primeiro forno, que era capaz de forjar bronze, e teve essa tecnologia tomada, inclusive, pela Inglaterra, que teve reis muito ricos, reis, rainhas poderosas, que teve a primeira universidade do mundo. Tudo isso é sucumbido para mostrar o negro como um coitadinho dentro da sala de aula, internalizar naquela criança que ela não tem direito a ter autoestima. E todo olhar que vier para ela vai ser por dó. Então isso é uma falha. E terminando mais um exemplo daquela lei que eu citei para você, se eu não me engano, a Lei Caô, e tem até a lei que caracteriza racismo como crime. Hoje nós vemos que a pessoa pode ser penalizada por racismo ou por injúria racial. E a explicação é que o racismo é você impedir uma pessoa de ascender, acessar, utilizar um espaço, coisas do tipo pela cor da pele, né, em razão da cor da pele. E que a injúria racial seriam as ofensas. Mas você acredita que alguém que poderia me chamar de macaco me chama de macaco apenas porque ficou nervoso ou porque essa pessoa é racista? Ela poderia me chamar de idiota, de bobão, enfim. Mas ela me chamou de um tom, de uma coisa que me ofende pelo tom da minha pele. Cara, isso não deveria ser crime, e é crime, mas isso deveria ser menos pesado, deveria ser mais brando do que o próprio crime de racismo em si. Então, não adianta a gente ter legislações bonitas aos olhos, mas que sejam mal regulamentadas e mal aplicadas. Falta vontade política, falta participação da negritude na construção, formulação e implementação mesmo e fiscalização da execução dessas leis. Já conversamos sobre o militante Daroc e suas conjecturas acerca do social. Agora, dizendo mais aproximadamente sobre o seu lado íntimo. Daroc, ativista negro, pré-candidato, presidente do Conselho Municipal Afro, certamente tudo isso diz muito sobre você. Mas o que é de essencial sobre Daroc Viana não está contido nessa pequena biografia? Cara, Opa, caiu meu fone de ouvido aqui. Bom, cara, eu acho que antes de tudo a gente tem uma vida pessoal, né? Eu sempre digo a vocês que eu sou um cidadão político, só que eu também posso fazer política através de... Estão me ouvindo bem? Desculpa. Marcos, está me ouvindo bem? Sim. Marcos? Estou ouvindo. Tá, desculpa, eu acho que saiu do meu fone aqui, mas tudo bem. Então, existe um lado pessoal, interpessoal, de vivência, de convívio, que eu me mostro uma pessoa até um tanto sensível. Eu acho que muitas pessoas, vendo o meu semblante, vendo a maneira que eu abordo alguns temas sensíveis politicamente, imaginam que talvez Daroc seja um cara um pouco duro, ríspido, mas nesse lado eu sou um tanto sensível, até mesmo porque eu sou um artista, né? Além de político, e envolvo na política tudo isso, eu sou um criador visual, eu sou um ator, eu sou musicista. Então, talvez esse lado muitas pessoas ainda não conheçam, mas quando eu tiver um tempinho para parar de bater só nas pautas políticas e puder voltar para o meu lado pessoal, na vida pessoal mesmo, vocês vão conhecer todo esse trabalho que eu costumo fazer. O poeta russo Vladimir Mayakovsky dizia que os empregos, os compromissos, ressecam o sol do coração. O que Daroc Viana faz para não ter o sol do coração ressecado? Só um segundo, Marcos. Repete a pergunta para mim, por favor, tirando o fone de ouvido. O poeta russo Vladimir Mayakovsky dizia que os empregos, os compromissos, ressecam o sol do coração. O que Daroc Viana faz para não ter o sol do coração ressecado? Para não ter? O solo do coração ressecado. O sol no coração ressecado? É isso? Sim. Desculpa, perdão. Sim. Cara, é uma pergunta bem complicadinha, né? Mas eu acho que é como eu disse para você, se você me perguntar hoje o que mais me move, uma coisa que eu gosto muito, que vai me manter
vivo e aquecido e querendo continuar falando, querendo continuar agindo, essa coisa em si é a política. Eu acho que a capacidade de mediar conflitos, a capacidade de propor projetos e avaliar ideias, discutir com as pessoas, conhecer as suas mazelas, suas dores e também seus projetos, né? Que por mais que as pessoas talvez não estejam no meio político, não estejam construindo e pensando tecnicamente algumas coisas do setor político, se você não vê a vivência dessas pessoas, você também não consegue construir políticas públicas. Então, eu acho que enquanto eu tiver esse contato, enquanto eu estiver dialogando diretamente com essas pessoas, eu vou ter o coração aquecido. O que você mais mudaria em si mesmo e o que você mais teme perder? O que eu mais mudaria em mim mesmo? Sim. E o que você mais teme perder? Cara, eu acho que tem muita coisa a ver, até mesmo com a própria confiança de que nós podemos representar algo a mais do que o próprio projeto. Eu até acredito muito nisso, de que é possível representar o projeto de todas as pessoas, mas eu acho que é nesse momento, justamente agora, que eu vou ter uma prova disso, inclusive, de que eu consiga representar o sonho de algumas pessoas, e eu acho que a partir desse momento que eu estou vivendo aqui agora, é que eu vou ter justamente essa mudança de realmente entender, ou não, se o projeto que eu proponho é o projeto que as pessoas querem, e então essa mudança vai vir naturalmente, essa confiança de representar várias pessoas e poder bater de frente realmente sabendo que está amparado, sabe? Muita gente tem essa confiança internalizada já em si, e eu acho que talvez até por uma construção pessoal, de vivência pessoal, de ter espaços negados, a gente acaba construindo até uma coisa que a gente chama de síndrome do impostor, né? Onde nós mesmo tendo a capacidade técnica de fazer e realizar os projetos, nós ficamos questionando, será que eu represento isso mesmo? Será que isso que eu estou dizendo realmente tem importância? Então, se eu tivesse algo para mudar nesse momento, era eximir de vez essa dúvida em qualquer outro momento. Eu tenho muita certeza de que sim, é possível representar a ideia das pessoas e discutir com as pessoas, só que em alguns momentos, como todo ser humano, a gente passa por momentos de dúvida, e se eu pudesse eximir, limar, seria isso. Porém, também eu acho que a dúvida faz a gente se construir e reavaliar os caminhos e projetos que a gente está trilhando e adequar para ver, porque não adianta também eu ter toda a certeza individualista e não construir um diálogo, um debate, já que eu estou envolvido em vários projetos, que contemple o ideal, a vontade e a luta de todas as pessoas que estejam ali. Então, ao mesmo tempo, teria mais confiança de saber, estou representando isso que eu penso representa o geral, mas não gostaria também de perder totalmente essa vontade de ouvir e de validar a ideia. Pessoal, chegamos à última etapa do programa. Façam suas perguntas, que eu irei escolher duas delas para fazer ao Darok. Vamos interagindo. Darok, antes de Oi. chegar às perguntas, queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira musical. Legal. Inclusive, a gente acaba tendo pouco tempo para falar sobre cultura, né? A gente está vivendo um tempo que a política está tão assanhada, está tão difícil de digerir, cada dia uma notícia nova, e cada dia, com a velocidade das coisas, a liquidez das coisas, que tudo muda o tempo inteiro, e a gente não consegue mais ter um momento de paz política nesse país, a gente acaba esquecendo do que nos une como ser humano no geral, que eu acho que todo ser humano tem a capacidade de criar cultura, e uma das culturas que eu mais gosto é justamente a música. Eu toco, Marcos, desde os meus 16 anos, né, os 15, 16 anos, comecei inclusive com aula de bateria, que foi o único instrumento que eu acabei fazendo aula até hoje. O restante foi, eu acho que autodidata, o que eu toco de violão, o que eu sei cantar,
a guitarra que eu estou aprendendo agora, é tudo através do autodidatismo. Eu queria ter um contato mais cedo com isso. Porém, eu gosto muito na música da brasilidade. No momento, e já faz uns 4 anos que eu venho construindo esse projeto, eu estou construindo o Candomblé Blues. É um projeto que, apesar do nome parecer que tem a ver exatamente com religião, mas na verdade tem mais a ver com ancestralidade e com a capacidade de unificar todo tipo de ritmo negro que eu consegui identificar que tem acontecido no mundo, não só nos Estados Unidos, que seria onde se consolidou o blues, e nem só no ritmo de percussão brasileira, através das religiões de matriz africana, mas sim unificando qualquer referência musical de negritude, artística de negritude, nesse projeto chamado Candomblé Blues. Então, eu gosto muito de cantar, gosto de tocar, o que eu mais gosto mesmo é cantar e escrever, e eu acho que o Candomblé Blues está me dando uma oportunidade grande de poder colocar para fora, às vezes, algumas pautas sociais, às vezes falar de amor, e tudo isso recheado de referência de matriz africana. O João Silvério pergunta como você vê a candidatura da Coronel Helena à Prefeitura de Rio Preto? Olha só, você tem que falar o nome de quem fez essa pergunta aí, que olha, a pessoa tá querendo me jogar na fogueira, hein? João Silvério. Mas, brincadeiras à parte. É o seguinte, eu acho importante nós termos uma mulher negra concorrendo, sempre vai ser. Todo caso, eu acho que tem que ser analisado a corporação também, que ela faz parte, o que ela pensa dessa corporação, uma vez que nós sabemos que a Polícia Militar é responsável por muitas mortes da juventude negra no Brasil. Então, eu vou conseguir construir o meu conceito sobre a Coronel Helena não pela cor da pele dela ou pelo gênero, mas sim sobre o que ela pensa. Eu costumo dizer, cara, eu acho isso pontual, que não basta ser negro, tem que ter consciência de classe. E eu não estou fazendo a afirmação de que tenha ou não tenha. Nós vamos conhecer isso ao longo desse período pré-eleitoral e no período eleitoral. Eu espero que as pessoas façam a melhor escolha baseado nisso, mas um negro sem consciência de classe, ele pode reforçar estereótipos e condições que o negro vivencia diariamente através das políticas públicas ou da falta de políticas públicas, e isso ser legitimado apenas pela pessoa ser negra. Vejamos hoje que nós temos o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e o fato dele ser negro não representa nada para a negritude organizada, não representa nada para o movimento negro. Nós temos, por exemplo, o Fernando Holliday, que também é outro que critica os avanços árduos, o avanço muitas vezes na base do sangue de pessoas negras que perderam a vida ou que foram presas para que essa luta avançasse. E não adianta, então, eu ser negro e deslegitimar toda essa luta, desconstruir toda essa luta e servir apenas como o famoso amigo negro. Estar lá como, sabe quando você fala para a pessoa, pô, você tá com comportamento racista, né? E ela fala, não, mas eu tenho até amigos negros. Ah, mas você não constrói política pública de negritude. Ah, mas o presidente dessa instituição é negro. Ah, mas a prefeita ou o prefeito é negro. Então, é importante. Pessoas negras disputando na política. Eu quero mesmo é ver quais são as propostas e o pensamento relacionado à negritude envolvido aí. O Renan Sparini, pergunta que tipo de música você ouve quando está sozinho e qual livro que você indica para as pessoas. Rapaz, você entra na minha casa e você fala assim, esse Daroc tá mal intencionado. Porque na minha casa só rola blues, soul, umas músicas calminhas. Eu gosto muito de um artista chamado Michael Kiwanuka, um outro artista chamado Gary Clark Jr. Tem uma banda que se chama Black Pumas, que eu acho que é muito referência a Panteras Negras. Inclusive tem uma música que eu mais gosto deles, que é uma música que virou até meu despertador. Eu tive que tirar porque senão eu ia parar de gostar da música. Que fala, estou indo para a cidade com todas as minhas cores, meus irmãos e minhas, tudo isso em inglês, claro, meus irmãos e minhas irmãs, eles veem como nenhum outro vê as minhas cores favoritas. Eu acho que isso fala muito não só de cor, de roupa, fala sobre a própria cor da pele e os costumes, a cultura e o que nós gostamos culturalmente, esse reforço de negritude, de ser negro.
Então eu gosto muito, indico muito. Blues, soul, rhythm and blues, que é tudo isso que... E brasilidades em geral, gosto de MPB também, tá? Mas gosto muito de ouvir coisas novas. Gosto também de bandas progressivas. Eu indico, inclusive, uma banda de Rio Preto, chama Trova Lírica, tá? É a banda do próprio Renan Chaparini. Mas gosto, por exemplo, de El Efecto, gosto de Darinas, gosto de conhecer coisas novas. Lineker, eu amo, de paixão, Glória Groove, tudo isso. Leituras, cara, no momento até eu acho que eu cheguei a comentar sobre o Clóvis Moura, que eu gosto muito. Vou recomendar também a leitura para muitos, da Djamila Ribeiro. Vou recomendar o próprio Silvio Almeida e o martiniano José da Silva, nesse momento. São as leituras que vêm me embasando. Nós temos mais uma pergunta. Como você descreveria? Pode mandar. Lê aqui. Como você descreveria a representatividade das matrizes afrodescendentes dentro da Câmara de Rio Preto? E também no Brasil, no sentido geral? A gente pode trazer aí, não só na Câmara de Rio Preto, né? Rio Preto, apesar de que o interior, ele acaba reforçando, ele acaba dando mais peso ainda às disparidades sociais que nós vivemos. No interior aqui, tudo é mais acentuado. Você pode ver, perceber que a votação do atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, foi astronômica aqui, em torno de 80%, aqui em Birigui, Araçatuba. João Dória também. Então você pode ver que aqui no interior é onde a falta de espaço de construção para pautas progressistas, que é onde eu acho que a negritude tem que se apoiar, porque nós não podemos ser conservadores com uma estrutura que permanece racista, que permanece nos exterminando. No Brasil, em Rio Preto, em São Paulo, em todo lugar, a representação do negro no legislativo, na força política, ela é ínfima. Nós podemos dizer que no legislativo brasileiro nós temos 4% de negros. E, inclusive, de que o fundo eleitoral destinado às candidaturas negras é bem menor do que o fundo eleitoral destinado às candidaturas de pessoas brancas. Então, é claro que Rio Preto não vai estar bem representado. É claro que, apesar de que, sim, existem pessoas que se consideram negras ali, que são negras, sim, mas eu acho que falta uma proximidade dessas pessoas com a própria negritude em si. Perguntando, eu tenho trânsito em muitos grupos de artista, cultura, de política, LGBT, sabe, grupo institucional. Eu sou, por exemplo, também conselheiro da Rio Preto Prévio, sou servidor público, e nenhum negro desses grupos que eu vejo, eles têm contato direto com qualquer vereador que represente a negritude aqui na cidade. É lógico que eu não penso que o papel do vereador é só representar um público específico, apesar de quando o vereador entra, geralmente ele entra através de um público específico, mas quando a gente está tratando da cidade, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Mas não adianta pensar na cidade como um todo, esquecendo dos pontos básicos do desequilíbrio social que nós vivemos, que geralmente vão atingir a negritude. Então, estamos, ao meu ver, mal representados na Câmara, tanto aqui, quanto na Câmara Estadual, quanto na Câmara Federal também. Ok. Daroc, novamente, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço infinitamente a todos e todas que curtiram, comentaram e compartilharam a live. Na próxima terça, voltamos para entrevistar Harley Félix. Sigam nossas redes sociais, que estão na descrição da live. Au revoir. Marcos, muito obrigado. Olha, o Harley é fera, hein? Eu vou ficar para assistir a dele. Galera, eu quero só mandar um recado para vocês da Negro, se vocês estão assistindo aqui. Lembrando, né, porque esse recado eu costumo dar sempre, a gente precisa estar ativo, discutindo luta e organizado, tá? Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, vocês no Facebook, no Instagram, vocês que acompanharam, divulgaram, pessoas maravilhosas que vêm me ajudando nessa trajetória, tanto política quanto cultural, nessa trajetória nossa de discutir, né, de fazer o nosso projeto, a nossa discussão, discutindo no mesmo nível, horizontalmente, todas as coisas que nós gostamos. Então, e Marcos, obrigado pelo espaço, obrigado por essa oportunidade.
Eu acho que, inclusive, acaba sendo tão divisor de águas poder falar tão abertamente de temas que são tão pesados. E com o seu jeito de entrevistar, tudo isso ficou leve, né? Me fez ficar pensando várias coisas. Inclusive, depois eu quero assistir de novo essa entrevista, porque, cara, fenomenal. Você está de parabéns e muito parabéns pela estreia do seu programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço.